Continuação aqui a mentira do Rafael Pablo, né? Sobre a igreja ser coluna sustentáculo da verdade. Descobri que o fundamento para que você acredite na autoridade, na infalibilidade da Igreja Católica é justamente a Bíblia. Isso poderia abalar a sua fé. Então, deixa isso de lado por enquanto e vamos pro vídeo. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Por que a igreja não erra? Porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então, quando a igreja fala alguma coisa de fé, quando a igreja fala alguma coisa de moral, não, ela não erra, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Mas agora você pode estar se perguntando: tá, Rafael, mas por que raios eu preciso saber quem escreveu, para quem foi escrito, onde estava Timóteo e todos esses detalhes históricos? Você que é crente, você não tem o direito de ser jumento. E eu vou te dizer o porquê, meu amiguinho da geração Z, que gosta de tudo resumido e superficial. Porque contexto é tudo. Se você não entende o cenário, a intenção do autor e as circunstâncias em que ele estava escrevendo, você corre o risco de sair por aí usando os versículos como se fossem frases soltas de biscoito da sorte. E é exatamente assim que se chega a conclusões equivocadas, como a igreja é infalível porque Paulo disse que ela é coluna E sustentáculo da verdade. Então, bora desmascarar essas interpretações furadas com um pouco de história e teologia de verdade. Primeiro, quem é o autor? Não é Bíblia? Você não falou que não é Bíblia, só a escritura? Por que Paulo ele está falando que a igreja é coluna sustentáculo da verdade? É só você estudar a vida de Paulo. Paulo ele foi quem, cara? Perseguidor da igreja. Para ele estava com a verdade. Atos Apóstolo 9 ali, Cristo aparece a Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Paulo, para ele, na mente dele, ele estava com a verdade. E os apóstolos eram os mentirosos. Interessante. Se você for prestar atenção aqui, o doutor Rafael Pablo, você pega aqui em Gálatas. Olha só que interessante. Aos Gálatas 1:13. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava. Olha só. Paulo está falando assim que ele perseguia a coluna sustentáculo da verdade, porque a igreja ela é a verdade que sustenta a verdade. Paulo ele perseguia e devastava essa igreja, e principalmente a doutrina. Atos Apóstolos 22:4. Paulo fala que ele perseguia essa igreja. Olha só, você pega em Filipenses, para os amigos protestantes, 3. Filipenses 3. 6, ó. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim era vantagem, considerei perca por Cristo. Na verdade, julgo como perca todas as coisas em comparação com esta, bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por ele tudo desprezei, e tendo em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Olha só, eu persegui e devastava essa igreja, porque para mim, eu estava com o pensamento protestante, eu sou a verdade. Como os protestantes, essas igrejas, a salvação é as placas denominacionais. Cristo, Paulo ali, quando ele tem um encontro com Cristo ali, a entrada de Damasco, Cristo revela a ele através ali daquela glória que emana sobre Paulo. Saulo, Saulo, por que
tu me persegues. Você já percebeu isso? Paulo perseguia as colunas que estão edificando a igreja. Quem são as colunas? Os apóstolos. E ainda mais, você pega aqui, Paulo perseguia o quê? Atos 22. Olha só. 22, 4. Ó. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Você pega em Gálatas, aos Gálatas. Por que a igreja ela é coluna sustentável? Porque ela sustenta a verdade. Mantém a integridade do evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pelas colunas. Paulo vem nos repreender aqui, nos ensinar, ó, Gálatas 1, 7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Quem são esses que querem perturbar a coluna sustentáculo da verdade? Não, a igreja católica não é coluna sustentáculo da verdade. É uma invenção dos católicos, como diz Rafael Pablo. Por quê? Se você sair desse sustentáculo, dessa verdade, você vai abraçar essas pessoas que pregam, que semeiam a confusão, que pregam sem condições. Outro Jesus diferente, as pessoas vão aceitar agradadamente. Se você não está focado na coluna, nas rochas, você vai acreditar nesse evangelho diverso. E você não vai acreditar que a igreja é a coluna sustentável da verdade, o baluarte da verdade. Por isso que Paulo está se escrevendo para São Timóteo ali, ó. Se você for prestar atenção, 1 Timóteo 3,15, você entende agora porque Paulo está falando isso aqui. Porque Paulo ele era um perseguidor da igreja. Devastava a igreja. Perseguia essa doutrina que há dos apóstolos 2,42, que é a doutrina que os apóstolos expressavam. Olha só. Agora você entende o texto, ó. 1 Timóteo 3, 1 ao 15, você vai entender. Olha só. 14. Essas coisas eu te escrevo, mas espero ir visitar tem muito em breve. Todavia, se eu tardar, ó, olha só, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Quem é a pedra de ângulo que sustenta essa verdade? Efésios 2:20. Quem são as colunas que edificaram esse fundamento? Os apóstolos, tendo por pedra de ângulo Cristo. Por isso, 1 Coríntios 1:10, a unidade. Filipenses 2:2, unidade. 1 Coríntios 15, 1 e 2, mantém a integridade que foi enunciado. Então, quem são as colunas? Gálatas 2:9. João, Cefa, Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas que sustentam essa verdade. Então, em matéria dogmático, em doutrina, seguindo o conceito, o fundamento dos apóstolos, é infalível, é errante. Porque a verdade será conhecida, Efésios 3:10, pela coluna que sustenta todo o sustentáculo. Quem são as colunas que sustentam essa verdade? Você pega Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e apostolados celestes podem conhecer pela igreja a definida diversidade da sabedoria divina. Quem são as colunas que sustentam a verdade? As apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheram, que ele enviou. Mateus 10, do 2 ao 4, Marcos 3, Lucas 6. Aos apóstolos. Os apóstolos que são as colunas que edificaram a verdade em Cristo, que é coluna central, é a rocha, é a pedra de ângulo. Protestantismo, não. É São Paulo, que era perseguidor da igreja, que devastava essa igreja, se converteu, se tornou membro dessa coluna, mas uma coluna que edificou a igreja, tanto os mais que trabalhou, como vai dizer lá, foi Paulo, para edificar essa igreja. Olha só. Tanta doutrina que ele perseguia. Se converteu. Está sob esse pastoreio. A Quefas. E aquele que fez de Pedro, fez de mim também. Gálatas 2, 7 em diante. Aquele que fez de Pedro pedra, Quefa, coluna, fez de mim também. Interessante, é simples, cara.
1 Coríntios 2:28, constituidamente os apóstolos. Os padres, os bispos, os presbíteros, a igreja católica seguem esse fundamento. Por quê? Segundo 3,15, por causa da tradição que os protestantes, ele rejeita. Ah, mas eu só acredito na Bíblia. Mas você está rejeitando a tradição que Paulo fala, guardar a tradição. Carta ou pregação oral escrita por nós. Por que você está rejeitando a tradição? A Bíblia diz, Lucas 1,40, toda geração me proclama uma bem-aventurada. Quem? Maria. Por que vocês não seguem só a escritura, não proclamam Maria como bem-aventurada? Não aceita a saudação do anjo. Ave cheia de graça, Lucas 1,28. Então vocês não seguem a Bíblia, vocês seguem de acordo com o fundador de igreja de homens, que não está sob a coluna sustentáculo da verdade. Pelo contrário, se apartaram da coluna sustentáculo da verdade. Como, por exemplo, Rafael Pablo. A única sua finalidade é perseguir e degrinir a coluna sustentáculo da verdade. Cuidado que você está blasfemando, porque o Espírito Santo assiste essa igreja, Mateus 28:20, e essa igreja é a esposa do Senhor. Então, quem critica, quem persegue, quem denigra, como Paulo, está degrinindo Cristo. Lembra ali? Atos, para finalizar o vídeo. É o terceiro vídeo, né? Você pega Atos 9 aqui, você vai entender. Aqui, ó, Atos 9. 3. Durante a viagem, 3. Estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? E respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue, durante te recalcitrante contra os grilhões. Olha só, cara. Saulo, por que tu me persegue? Saulo está perseguindo o que, seu jumento? As colunas. A doutrina que as colunas está pregando. E Paulo conhece a verdade. Tanto é batizado por Ananias, Apóstolos 9:17. Que é um das colunas, que está sob o pastoreio das colunas. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse: Saulo, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo uma escama que recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Olha só, ali na sala. Olha só, agora você já vê Paulo já edificando a igreja, ó. Atos dos Apóstolos 9, 26 e 30. Quando a Jerusalém tentava ajuntar-se aos discípulos, ó. Mas todos os temia, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Olha só. Então Barnabé levando-o consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhe como o Senhor vira o Senhor no caminho, e lhe havia falado, e como em Damasco, pregando com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante, permaneceu com ele, entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os herodianos, mas estes procuravam matá-lo. Olha só, cara. Olha só. Porque Paulo já está falando o quê? São Timóteo é o quê? Filho na fé de Paulo. Convertido por causa da pregação de Paulo. E Paulo vai transmitir a ele a mensagem. Que a igreja, caso eu, se eu tardar, se eu ir para o engano, a igreja é coluna sustentar a verdade. Como eu estava no engano. A realidade é Cristo. É simples isso. Salve Maria, eu sou o missionário Céu Roberto.